E se o Evangelho de Mateus não for apenas um texto sagrado, mas sim um código secreto? Uma mensagem toda cifrada escrita por um povo em crise por um autor que ninguém esperava. Pois bem, é isso que a gente vai fazer aqui, decifrar esse código. É exatamente essa sensação, né? A gente está prestes a abrir os segredos de um documento que não só sobreviveu ao tempo, mas que ajudou a moldar a civilização ocidental. A atmosfera aqui é de mistério, de descoberta. Olha, este não é um livro qualquer. Pode ser visto como a certidão de nascimento de uma nova era, um documento que funciona como uma ponte construída sobre um abismo entre dois mundos que eram radicalmente diferentes. Pensa só nisto. Mateus está de fato construindo uma ponte sobre um precipício. De um lado, você tem as antigas promessas de Israel, toda aquela esperança por um Messias. Do outro lado, o poder esmagador, a lógica implacável do Império Romano. Este evangelho foi projetado para ser o elo, para unir esses dois mundos. Para entender a urgência por trás desse texto, a gente precisa quase que sentir o chão daquela época. O mundo de estradas de pedra, totalmente dominado pelas legiões de Roma. A ordem era mantida com mão de ferro. E é nesse ambiente de ocupação, de tensão, que a comunidade de Mateus vivia uma crise profunda de identidade e de esperança. E quem é que se atreve a escrever no meio de uma crise dessas? Não é um sacerdote, nem um erudito respeitado, mas sim um homem visto por muitos como um traidor. Vamos conhecer o autor e a sua motivação, que é surpreendente. Enquanto muitos dos apóstolos eram pescadores, gente do povo, Mateus era um publicano. Isso quer dizer que ele trabalhava para o sistema romano, lidava com números, com registros, com leis. Isso fez dele um cronista único, com uma mente super organizada e uma perspectiva completamente diferente da dos outros. O contexto histórico aqui é crucial. Imagina só, viver numa cidade como Antioquia, que era um verdadeiro caldeirão de culturas, bem nas décadas que antecederam a destruição de Jerusalém pelos romanos. A tensão era palpável e a comunidade para quem Mateus escrevia precisava de respostas urgentes. E aqui está o coração da crise. A esperança do povo era por um rei guerreiro, um libertador que ia esmagar o Império Romano. Mas a realidade de Jesus foi outra. Essa pergunta, como ele pode ser o Messias se não nos libertou de César, era a crise de fé que Mateus precisava resolver de uma vez por todas. Então, como é que ele faz isso? Com provas. Mateus, o contador meticuloso, constrói seu caso como um promotor de justiça. Ele apresenta mais de 60 citações das escrituras hebraicas e cada uma delas funciona como uma prova irrefutável de que Jesus era de fato o cumprimento de tudo o que tinha sido prometido. Agora, a gente vai mergulhar na arquitetura do livro. E aqui a coisa fica fascinante. A organização de Mateus não é nem um pouco aleatória. É uma obra-prima de engenharia literária, projetada com uma intenção que a sua audiência original teria captado na hora. E aqui está a genialidade do método dele. A base da fé judaica era o Pentateuco, os 5 livros de Moisés. O que Mateus faz? Ele estrutura seu evangelho em torno de 5 grandes discursos de Jesus. Com isso, ele apresenta Jesus como um novo Moisés, que não veio para abolir a lei, mas para dar a ela seu significado final e definitivo. Esse número 5 não é só um detalhe, é a chave mestra para destravar a arquitetura do livro inteiro. Tudo gira em torno dele. É a espinha dorsal de toda a narrativa que Mateus constrói para provar o seu ponto. E aqui estão eles, os 5 pilares que sustentam todo o Evangelho. Cada um desses discursos estabelece uma nova base para a comunidade. E o mais legal é como Mateus nos guia. Ele sinaliza o fim de cada sessão com a mesmíssima frase: quando Jesus acabou de dizer estas coisas. É um marcador literário de propósito, uma piscadinha para o leitor atento. Mas a genialidade de Mateus vai ainda mais fundo. Ele escondeu uma prova, uma assinatura secreta, bem no comecinho do seu evangelho. Para a gente encontrar, precisamos de uma chave cultural da época, uma que abre uma porta para um segredo surpreendente. Esta chave se chama gemátria. No mundo antigo, letras também eram números. Encontrar significado nos valores numéricos dos nomes era uma prática comum e poderosa. Era uma forma de codificar mensagens secretas à vista de todos. E isso nos leva a uma pergunta que intriga leitores há séculos. Por que Mateus organiza a genealogia de Jesus de forma tão rígida em 3 grupos de 14 gerações? Não pode ser coincidência. E, de fato, não é.
A resposta está no nome mais importante da linhagem real de Israel, Davi. Em hebraico, que não tem vogais escritas, o nome é composto por 3 letras, Dalet, Vav e Dalet novo. Agora, vamos aplicar a gemátria. A letra Dalet vale 4. A letra Vav vale 6. Então, temos 4 mais 6 mais 4, o que nos dá 14. Ao estruturar a genealogia em 3 blocos de 14, Mateus está, numericamente, gritando: Davi, Davi, Davi. É uma assinatura no texto, uma prova codificada de que Jesus é o herdeiro definitivo do trono de Davi, o Messias tão esperado. Uma vez que a linhagem real de Jesus foi estabelecida de forma tão engenhosa, Mateus passa a redefinir a própria natureza do seu reino. E é aqui que a mensagem se afasta radicalmente das expectativas políticas da época, respondendo àquela crise inicial. Uma pista sutil está na linguagem. Enquanto outros evangelhos usam reino de Deus, Mateus prefere reino dos céus. Isso reflete o costume judaico de evitar pronunciar o nome sagrado de Deus, um sinal de profundo respeito que nos diz muito sobre a sua audiência. E a justiça desse reino é diferente. Não se trata de seguir regras externas, como nas tábuas de pedra da lei antiga. Trata-se de uma mudança interna, uma transformação que dá origem a uma nova lei, escrita não em pedra, mas no próprio coração, uma lei de amor. E assim, a narrativa se completa. O homem que passava seus dias registrando dívidas e créditos, Mateus, o publicano, usa sua habilidade meticulosa para apresentar o que ele considera a maior riqueza da história. É uma troca de valores que reflete a sua própria jornada, do dinheiro para o divino. E a gente termina onde começou, com aquela lista de nomes. O ponto principal é este: se um código tão profundo estava escondido na estrutura da lista, que outros segredos estão à vista de todos nos textos que pensamos conhecer? Mateus nos mostra que, às vezes, as maiores revelações não estão em visões místicas, mas numa análise cuidadosa da própria palavra.